Santíssimo e eterno Deus, amado Pai, cá aqui estamos, Senhor, em Tua casa para Te louvar, para bendizer o Teu nome, para Te adorar, Senhor, para ouvir a Tua voz por meio da Tua palavra. Usa a vida do Teu servo, ó Pai, tão fraco e limitado e incapaz. Apenas um vaso nas Tuas mãos. E nós Te clamamos que o Senhor fale aos nossos corações por meio da Tua palavra. Restaure vidas, ó Deus, e nos ponha de pé. É o que nós Te oramos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Eu quero meditar com vocês hoje no tema A Caverna da Depressão. Pasmem vocês, mas o grande mal deste século não foi o coronavírus. Existe uma enfermidade que está entre nós, que tem ceifado milhares de pessoas todos os anos. Isto porque as pesquisas apontam que a depressão é a principal causa do suicídio. A depressão não escolhe religião, cor, raça ou classe social. A depressão atinge o rico e o pobre, o doutor e o analfabeto, o velho e a criança. A depressão atinge até mesmo pessoas que vivem entre multidões. A depressão atinge, inclusive, o crente. É importante dizer isso porque parece que, de um modo geral, a depressão é quase que um tabu na igreja. Há muitas pessoas que pensam que o crente não sofre depressão. E se sofre é porque está em pecado. Se sofre é porque está possesso. Se sofre é porque fez alguma coisa errada. Se sofre é porque é fraco na fé. E esta é a razão pela qual muitos estão sofrendo e não buscam ajuda. Ficam envergonhados, temendo o julgamento dos outros. De fato, irmãos, o pecado traz angústia na alma. Nós podemos ver o rei Davi, o homem segundo o coração de Deus, após haver pecado, ele caindo em grande tristeza. Mas nem sempre a razão da tristeza é o pecado. De fato, uma pessoa que está possessa é oprimida, porque o inimigo, ele vem exatamente para roubar, matar e destruir, para roubar a nossa alegria. E nós podemos ver relatos bíblicos de homens que foram possessos. Diz Lucas 8 que havia um homem endemoniado que andava nu, ele não habitava em casa alguma, vivia nos sepulcros e se feria com pedras. Era oprimido pelos demônios. Mas nem sempre a razão da tristeza é possessão. De fato, alguém que está fraco na fé está mais suscetível a cair em grande tristeza, mas nem sempre é o que acontece. Charles Haddon Spurgeon, o príncipe dos pregadores, que pregava para multidões, que pregava um sermão cheio do Espírito de Deus, ele sofria de uma depressão profunda. O grande Elias, talvez o maior profeta do Senhor, que fez maravilhas em nome do Senhor, que orava e Deus atendia, que pela oração fez cessar as chuvas, que pela oração fez cair uma chuva torrencial, que pela oração fez descer fogo do céu. Alguns teólogos dizem até mesmo que quando a Bíblia resume o Antigo Testamento em a lei e os profetas, a principal referência à lei é Moisés e aos profetas é Elias. E esse homem de Deus também sofreu tamanha tristeza na alma que pediu a Deus para morrer. Ora, mas o que é a depressão? Ou como nós poderíamos descrever os seus sintomas? De acordo com Richard Baxter, a descrição dos sintomas depressivos são: primeiro, as pessoas não encontram prazer em nada. Segundo, a vida se apresenta penosa. Terceiro, comem por absoluta necessidade, até com repugnância. Quarto, pensamentos, preocupações e medos estão fora de controle.
a pessoa fica desequilibrada emocionalmente. As consequências são inevitáveis, desde o isolamento social, podendo levar até o suicídio. Por esta razão, gostaria de caminhar com vocês hoje nesse texto, examinando as causas, os sintomas da depressão e o tratamento divino na vida do profeta Elias. Em primeiro lugar, vejamos as causas da depressão de Elias. Versos 1 e 2 diz assim: Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: Façam-me os deuses como lhes aprouver, se amanhã estas horas não fizer eu a tua vida, como fizeste a cada um deles. Ora, o que causa a depressão de Elias? A primeira e a principal causa é a ameaça de Jezabel contra a vida de Elias. Ela manda um mensageiro dizer: Elias, eu juro pelos meus deuses que em até 24 horas você vai morrer. E Elias se enche de medo, ele se acovarda. O profeta Elias, aquele que fez grandes feitos em nome de Deus, aquele que acabara de vencer e destruir mais de 400 profetas de Baal no Monte Carmelo, agora se vê desanimado por causa da palavra de uma mulher cujos deuses são falsos. Mas eu e você não somos diferentes de Elias. Muitas vezes, basta uma palavra, uma crítica, uma ameaça, uma decepção, e você recua, você desanima. Mas não apenas isso, também muitas vezes o desejo de resolver as coisas rápido demais. Quem sabe Elias pensava nos grandes feitos, na vitória no Monte Carmelo, em todas aquelas pessoas que se prostraram dizendo: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. E ele pensou: nós vencemos, está resolvido. E logo em seguida ele recebe uma mensagem de ameaça, de perseguição. Quantas vezes eu e você estamos com algum problema e por causa desse desejo de ver as coisas resolvidas rápido, nos frustramos. E quem sabe você está vivendo uma frustração atrás da outra. As coisas não estão indo muito boas no seu trabalho e você está frustrado com o trabalho. As coisas não aconteceram como você gostaria na sua família e você está frustrado com a família, com seu casamento, talvez com seus estudos. E parece que uma frustração vai levando a outra. Parece que nada dá certo, pastor. E para piorar, você está exausto. Você já passou por tanta coisa. Imagino Elias, depois de destruir mais de 400 profetas de Baal, depois de fazer tanta coisa, e quando ele pensa que acabou, aí vem uma má notícia. Veja que tudo isso contribui para a depressão de Elias. Isso nos leva, em segundo lugar, aos sintomas da depressão de Elias, versos 3 e 4. Temendo, pois, Elias levantou-se e para salvar a sua vida se foi, e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, o caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: basta, toma agora, Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Elias sentiu medo, Elias foge, Elias se assenta debaixo de uma árvore, Elias fica lamentando a vida, Elias é tomado por uma profunda tristeza, Elias pensa que está sozinho, Elias pensa que todos estão contra ele, Elias se isola de tudo e de todos, Elias tem vontade de desistir de tudo, até mesmo da vida. Então ele diz para Deus: basta, toma agora, Senhor, a minha alma. Quem sabe esse é você hoje, filho. Você diz: pastor, eu não aguento mais, basta. Então essa palavra é para você. Veja o tratamento de Deus na vida do profeta Elias em terceiro lugar.
Deus vai tratar com a vida dele, fisicamente, emocionalmente e espiritualmente. Qual a primeira coisa de que Elias precisa? Em primeiro lugar, descanso. O verso 5 diz: deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. O profeta Elias estava exausto. E quem sabe você também. Você trabalha de manhã, de tarde, de noite, você se afadiga nos estudos, você busca tantas coisas, você faz tantas coisas, você não para. E Deus está dizendo: ei, você precisa parar. Se você continuar nesse ritmo, você vai adoecer. Teu corpo precisa de repouso, tua mente precisa de descanso. Geralmente, uma pessoa que está depressiva ou com uma crise de ansiedade, ela não consegue dormir direito, irmãos. O sono fica desregulado. Ela está preocupada demais com o que vai acontecer. Você se deita na cama, mas a mente continua trabalhando. Às vezes o problema pode ser uma deficiência de uma substância faltando no teu corpo. E talvez você precise buscar ajuda, buscar um médico. Mas uma coisa é fato: Elias, você precisa descansar. Se você não conseguir dormir direito, a tua saúde vai piorar. Mas apenas o descanso não é suficiente. Em segundo lugar, Elias, você precisa se alimentar. O verso 5 e 6 diz assim: deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. Eis que um anjo tocou e lhe disse: levanta-te e come. Olhou ele e viu junto à cabeceira um pão cozido sobre pedras em brasa e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Um segundo sintoma que nós vimos é que uma pessoa com depressão, geralmente, ela perde a vontade de comer. E se você não se alimentar adequadamente, o seu corpo vai enfraquecer e adoecer. Você precisa se alimentar e se alimentar bem. Tem gente que fica doente porque se alimenta muito mal. Cuide do seu corpo, ele é o templo do Espírito Santo, ele habita em você. E uma alimentação adequada vai tirar muitas vezes essa moleza e te dar a energia que você precisa para o dia a dia. Interessante que Deus envia um anjo para cuidar de Elias, para dar pão a Elias, para dar água a Elias. E certamente Deus pode usar a minha, a sua vida hoje para cuidar do seu povo, da sua igreja, para cuidar daqueles que estão sofrendo, para consolá-los com a mesma consolação que recebemos de Deus. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a mesma consolação com que nós somos contemplados por Deus. Deus envia anjos para cuidar do seu profeta. Na linguagem de Hebreus 1, espíritos ministradores enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação. Elias descansa, come e bebe. Mas apenas isso não é o suficiente. Em terceiro lugar, Elias, você precisa de encorajamento. Veja o verso 7. Voltou segunda vez o anjo do Senhor, tocou e lhe disse: levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. No verso 4, Elias disse: basta, eu não aguento mais. Você pensa que acabou, você pensa que não tem mais jeito, mas Deus diz: levanta e come, porque o caminho será longo. A tua vida não acabou, ainda tem muita coisa para você viver, Elias. Quem sabe você está assistindo essa mensagem pela internet e já faz tanto tempo que você está deitado numa cama, você desistiu da vida. Levanta. Não se entregue ao desânimo. Deus tem coisas grandes para fazer através da sua vida. É por isso que você não pode viver isolado, sozinho. Você precisa de amigos. Você precisa da família. Você precisa dos teus irmãos em Cristo. Você precisa da igreja. Porque toda vez que você for tomado pelo desânimo e pensar em desistir, Deus envia alguém para dizer para você: levanta, meu irmão.
O caminho é longo. Ainda tem muita coisa para você caminhar. O que aconteceu em seguida? O verso 8 diz: levantou-se, pois, comeu e bebeu. E com a força daquela comida, ele caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Quarto lugar, Elias, você precisa se exercitar. Meu irmão, quem sabe você só vive dentro de casa. E essa pandemia só fez piorar. As pessoas não tomam mais sol, elas têm medo de respirar o ar. Elas não caminham, não gastam energia e tudo isso só faz aumentar a melancolia. Você fica o tempo inteiro parado dentro do quarto, alimentando aquela tristeza. Uma coisa que aprendi, irmãos, é que quanto mais parado você fica, mais sedentário você fica. Sem disposição, sem vontade de fazer nada. Elias descansa, come, bebe, levanta, caminha. Deus está cuidando do seu profeta, Deus está tratando com a tua vida hoje. Agora veja que interessante, diz o texto: levantou-se, pois comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites. Meu irmão, eu fico me perguntando como é que uma comida faz um homem caminhar sem parar 40 dias e 40 noites. É porque a força não vinha da provisão, mas do provedor. A força não vinha apenas daquele pão, mas do pão vivo que desceu dos céus. É Deus quem te dá forças. Isaías 40 diz que Ele dá força ao cansado e renova as forças de quem não tem nenhum vigor. Aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como de águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Isaías 41 diz: não temas, porque eu estou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus, e eu te fortaleço, e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. É Deus quem te dá forças para caminhar. Agora vejam, após caminhar 40 dias e 40 noites, diz o verso 9, ali entrou numa caverna. Elias tem uma recaída. Muitas vezes é assim conosco também. Deus te alimenta, Deus cuida de você, Deus envia um anjo para dizer para você: levanta, mas você não dá ouvidos. Você deixou o desânimo tomar conta do seu coração. E olha que interessante aqui, agora o próprio Deus vai falar com ele. Verso 9, ali entrou numa caverna onde passou a noite, e eis que lhe veio a palavra do Senhor, e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Sabe o que Deus está fazendo? Quinto lugar, Deus está fazendo Elias desabafar. Se você está com depressão, você precisa de alguém para conversar. E Deus está fazendo um papel de psicólogo de Elias aqui. Elias está no divã de Deus. Coloca para fora essa tristeza. O que levou você a se esconder nessa caverna? Que fazes aqui, Elias? E Deus está falando comigo e com você hoje: filho, por que você entrou nessa caverna? O que você está fazendo aí? Eu não te chamei para você viver dentro de uma caverna. Eu chamei para você para ser o meu servo. Eu te chamei para fazer a minha vontade. Eu te chamei para você viver para a minha glória. Que fazes aqui, Elias? O verso 10 diz: ele respondeu: tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e procuram tirar-me a vida. Sabe o que Elias está dizendo? Senhor, eu tenho sido zeloso, eu sou um servo bom, eu sou fiel, eu faço a tua vontade, e parece que tudo dá errado na minha vida, e eu fiquei só. Parece que todos me abandonaram, até aqueles que eu pensava que eram meus amigos, até aqueles que pensavam que me amavam. Eu estou sozinho e querem tirar a minha vida.
Mas a gente vai ver que a visão de Elias estava errada. Geralmente, quando uma pessoa se encontra num estado depressivo, ela tem esse sentimento: todos me abandonaram, eu estou sozinho, todos me perseguem, todos estão contra mim. E por isso a pessoa se isola, ela se fecha em seu quarto e não quer ver ninguém. Aí olha o que Deus diz para ele a partir do verso 11. Disse-lhe Deus: sai e põe-te neste monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto, um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, um cício tranquilo e suave. Ouvindo Elias, envolveu o rosto no seu manto e saindo, pôs-se à entrada da caverna. Eis que lhe veio uma voz e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Mais uma vez, Deus faz a mesma pergunta: que fazes aqui, Elias? Será que Deus não sabia? Deus sabia. Na verdade, Deus estava tratando com o coração de Elias. Deus estava descortinando a alma de Elias. E diferente do que Elias estava acostumado, com grandes manifestações do Senhor, com chuvas caindo do céu, com fortes ventos, com fogo caindo do céu, o texto sagrado diz: o Senhor não estava no vento, o Senhor não estava no terremoto, o Senhor não estava no fogo, mas em uma brisa tranquila e suave, Elias ouviu a voz de Deus. Sexto lugar, Elias precisava da presença do Senhor. Às vezes você está esperando grandes coisas, filho. Um terremoto acontecer para resolver o seu problema, para destruir Jezabel e todos os seus inimigos. E Deus vem com uma brisa suave, soprando aos teus ouvidos: filho, do que você tem medo? Eu estou contigo. Hoje Deus vem como essa brisa suave, falando ao meu e ao teu coração por meio da sua palavra. Hoje Deus vem com essa brisa suave, restaurando a tua vida, vivificando a tua alma, colocando em você um novo ânimo para viver. Hoje Deus vem com essa brisa suave, trocando a tristeza pela alegria, a sentença de morte pela vitória, uma vida batida pela esperança da vida eterna. Hoje Deus vem com essa brisa suave, soprando o Espírito no teu coração e te dando a nova vida. Que fazes aqui, Elias? Mais uma vez, verso 14, ele respondeu: tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só, e procuram tirar-me a vida. Dessa vez Deus diz: não, Elias, você não está só. Também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal e toda a boca que o não beijou. Elias, você não está sozinho. Tem muitos outros que também estão lutando com você. Tem muitos outros que também estão sofrendo com você. E Deus dá toda a estratégia nos últimos versos para Elias vencer a batalha. Mas primeiro, no verso 15, ele disse-lhe o Senhor: vai, volta ao teu caminho. Elias desistiu do ministério, o Senhor diz: volta. Você desistiu do casamento, você desistiu dos seus filhos, você desistiu da sua família, você desistiu da igreja, você desistiu da fé, você desistiu da vida. O Senhor diz: volta, filho, volta ao teu caminho, volta para a obra que eu te chamei, volta à alegria que eu te dei, volta o chamado que eu te consagrei. Filho, mais do que descanso, mais do que alimentação, mais do que remédios, do que exercícios, do que desabafo e encorajamento, se você quer vencer a depressão,
Você precisa da presença de Deus na sua vida. Interessante que no início Jezabel disse que Elias ia morrer em 24 horas. Passou um dia, Elias não morreu. Passaram meses, Elias não morreu. Passaram alguns anos, Elias não morreu. Elias nunca conheceu a morte. Ele foi transladado. Deus o tomou para si, para viver a eternidade com ele. Você que está ouvindo uma voz dizendo que você vai morrer, dizendo que não tem mais jeito, dizendo para você tirar a própria vida, nenhuma palavra do inimigo pode determinar a tua história. Só Deus tem a palavra final para a sua vida. E nada nem ninguém pode frustrar os planos dele para você. Filho, Deus não te chamou para você desejar morrer. Deus te chamou para viver uma eternidade com Ele. Oswald Sanders diz que os sussurros do Calvário são muito mais poderosos que o trovão do Sinai para conduzir os homens ao arrependimento. Por isso, você que ainda não está em Cristo, está ouvindo essa mensagem, a palavra do Senhor vem como essa voz doce e suave, te conduzindo ao arrependimento e a crer no Senhor Jesus Cristo. Só nele encontramos verdadeiro consolo, só nele encontramos verdadeira alegria, só nele encontramos verdadeira esperança e razão para viver vida abundante e eterna. Ele mesmo disse em Mateus capítulo 11, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Esse é o convite de Cristo para você. Venha aí. Feche os seus olhos e vamos orar. Senhor Deus, Pai bendito, amado, maravilhoso. Como Tu és bom, ó Deus, e enches o nosso coração de ânimo para viver. Em meio a esse mundo de muitas decepções, frustrações por vezes, angústias na alma, mas o Senhor sempre, naqueles vales mais sombrios da nossa vida, nos momentos mais angustiantes e difíceis, o Senhor nos levanta e nos põe de pé. E nos lembra hoje, filho, ainda há um caminho longo para você percorrer. Não chegou a hora de desistir. Não chegou o momento de desanimar. O Senhor é aquele que nos toma a sua mão direita e nos faz caminhar por pastos verdejantes e nos leva para águas de descanso. Refrigera a nossa alma e nos guia pelas veredas de justiça por amor do seu nome. E ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque Tu estás comigo, Senhor. A Tua vara e o Teu cajado me consolam. Traz ânimo, Senhor, àqueles que estão abatidos, aqueles que estão ouvindo essa mensagem e, quem sabe, desistiram de viver. Nós cremos, ó Deus, que o Senhor pode fazer um milagre.
O Senhor pode mudar a sua história, pode mudar a sua vida e fazer dele ou dela um servo fiel, usado pelo Senhor poderosamente para testemunho e glória do teu Evangelho. É o que nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém.